Ok, vamos ao que interessa. Estamos estudando em álgebra linear o assunto transformações lineares. Trataremos hoje do produto dessas transformações. Começamos então com a primeira definição, é o produto de transformações lineares. Para isso eu tenho aqui duas transformações. Uma A, que leva vetores que estão em E para F, e uma transformação B, que leva vetores de F para G. Então, a transformação A, ela age levando um vetor U em um vetor V, onde esse vetor V eu chamo aqui da imagem de U. A transformação B, por sua vez, leva todo o vetor V em um vetor B de V. Como V é A de U, eu levo então no vetor B de A de U. Aqui funciona como uma corrida de revezamento, onde um primeiro corredor leva até um determinado ponto. Em seguida, um segundo corredor pega daquele ponto e leva até o final. Só que essa transformação que foi feita em duas etapas define uma transformação que é feita em uma única etapa, que é uma transformação linear que sai de E para G. Essa transformação aqui será chamada de transformação produto, B por A, que é uma transformação de E para G, que leva cada vetor U de E, por definição, a um vetor B de A de U, conforme foi descrito aqui. A primeira pergunta que eu faço aqui sobre essa transformação é se de fato ela é linear. E o que vamos ver é que a transformação produto de duas transformações lineares é uma transformação que também é linear. Então, nós iremos usar aqui as hipóteses das linearidades de B e de A. O que significa dizer que A é linear? Bom, se A é uma transformação linear, então implica em dizer duas coisas. Que A de U mais V é igual a A de U mais A de V, e que A de alfa vezes U é igual a alfa por A de U. Por hipótese, B também é linear. Então, eu tenho exatamente uma coisa igual a essa sendo escrita para a função B. O que eu quero provar, a minha tese, é que a transformação B de E em G, que foi definida no slide anterior, é uma transformação linear. E para verificar que uma transformação é linear, ela deve satisfazer duas condições como essas. Então, vamos colocar a mão na massa e aplicar o produto de B por A em um vetor soma, U mais V. Por definição, o que é o produto BA aplicado em U mais V? Por definição, é B de A aplicado em U mais V. Mas você está lembrado que a transformação A é por hipótese linear. Então, esse nosso A de U mais V é A de U mais A de V. Você também está lembrado que a nossa segunda hipótese é que B é linear. Portanto, o B dessa soma é uma soma das imagens de cada uma das parcelas. Ou seja, B de A de U somado com B de A de V. Ora, mais B aplicado em A de U nada mais é do que o produto B vezes A aplicado em U, por definição de produto de transformações lineares. Lembra no início da aula? Somado, então, com B de A de V. Ora, B de A de V é o produto BA aplicado em V. Preciso agora mostrar a segunda condição. Para isso, eu tomo B de A aplicado em um múltiplo escalar do vetor U.
O que é isso por definição? É B aplicado em A de alfa vezes U. Ah, professor, mas a transformação A ela é linear. Professor, a transformação B também é linear, por hipótese. Ah, então esse alfa pode sair daqui. A alfa vezes... Bom, então isso aqui é igual a alfa vezes B aplicado em A de U. Só que B aplicado em A de U nada mais é do que o produto BA aplicado em U. Portanto, uma transformação aplicada em αU é igual a alfa vezes essa transformação aplicada em U. Essa é a segunda condição da linearidade. Então, foram aqui satisfeitas as duas condições da definição. A conclusão, então, é que a transformação produto ela é linear. Bom, então segue daqui que o produto de transformações lineares, quando está bem definido, é uma transformação linear. Vamos ver na prática como fazer a composta de transformações lineares. Aqui eu tenho a transformação A agindo da seguinte forma. A transformação A leva um vetor xy em um novo vetor do R2, onde a primeira componente é o dobro da primeira componente do domínio e a segunda é o dobro da segunda. Por sua vez, a transformação B leva todo o vetor que ela pega em um novo vetor, somando as componentes e jogando aqui a primeira componente da imagem e subtraindo a primeira da segunda e jogando aqui. Então, meu objetivo agora é explicitar o produto AB, ou seja, a transformação produto A por B. Bom, quando eu aplico ela em um XY, o que iremos obter? Bom, por definição de produto de transformações, isso aqui é igual a A aplicado em B de XY. Está lembrado da definição, né? Por sua vez, quando eu aplico a um XY a transformação B, ela leva nesse vetor. Portanto, ela leva em x mais y, x menos y. Agora, eu aplico a transformação A. E a transformação A faz o quê? A transformação A ela pega a primeira componente e multiplica por 2. Portanto, como a primeira componente é x mais y, então ela vai multiplicar a primeira componente por 2. E ela pega a segunda componente e multiplica também por 2. Portanto, 2 vezes a segunda componente, que é x menos y. Você não está aplicando A em x mais y, né? Você já está aplicando A em uma coisa que já foi modificada. Por sua vez, nós temos então que A, B, aplicado em xy, é dado pela transformação 2x mais 2y, 2x menos 2y. Trata-se de uma transformação do R2 em R2, assim como já prevíamos. Então, essa é a forma de, na prática, nós fazermos o produto de transformações lineares. Funciona como uma composição de funções. Eu aplico primeiro a B e depois eu aplico a A. Isso quando eu estou falando do produto A vezes B. Professor, o produto B por A está definido? Sim, está. Só que no produto B por A, primeiro você aplica a A e depois, no final, você aplica a B. Vamos então seguir com mais exemplos. A notação A elevado a N é usada para definir o produto de N transformações calculadas a partir da transformação A. Ou seja, A elevado a N nada mais é do que o produto da transformação A por ela mesma com N fatores. Tá?
E aqui você faz uma composição dessas transformações. É a transformação que leva todo x, y, z em um vetor que é y mais z, ou seja, ele soma a segunda e a terceira componente, depois ele repete a última e depois ele atribui zero. Aqui está a definição da transformação. Vamos agora, então, fazer a transformação a ao quadrado. Quem é a transformação a ao quadrado? É o produto da transformação a pela transformação a. Vamos aplicá-la num vetor qualquer, no vetor x, y, z. Vamos lá. De acordo com a definição, o que é o produto a aplicado no vetor? É a de a aplicado no vetor. Só que a aplicado no vetor é dado por quanto? É dado pela expressão y mais z, z e 0. Agora eu aplico a nesse vetor aqui, ó, uma soma da segunda com a terceira. Portanto, eu somo a segunda com a terceira. Z mais 0 é z. Depois ele joga a última componente. No caso aqui, a última componente é 0. E depois ele coloca 0. Essa aqui é a ação da transformação A, aplicada sobre o vetor y mais z, z e 0. Bom, depois, para fazer A ao cubo, eu aplico A em A ao quadrado. Só que eu acabei de fazer aqui em A ao quadrado. Quem é A ao quadrado? É uma transformação que leva um x, y, z em um vetor z, 0, 0. Então, aplica A sobre o vetor z, 0, 0. Ela soma a segunda e a terceira componente. Então, eu somo a segunda e a terceira componente aqui, eu somo 0 mais 0, que é 0. Depois, ela transforma quem? Ela joga a terceira componente aqui no segundo espaço. A terceira componente é 0. E, por último, ela joga em 0. Portanto, nós concluímos que quando a aplicação A é aplicada nela mesma por 3 vezes, a composta A por A por A, resulta na transformação que leva todo mundo no vetor nulo. Portanto, trata-se de uma transformação com essa propriedade. Tudo bem? Vamos em frente. Seguimos então com o próximo exemplo, que vai mostrar que o produto de transformações lineares não é comutativo. Para isso, eu tenho essas duas transformações que já provamos ser lineares. Uma delas é a projeção ortogonal sobre a reta y igual a x, representada pela letra P, e a outra é a transformação R, que representa uma rotação de 90 graus em torno da origem. Para mostrar que elas não gozam da propriedade da comutatividade, nós iremos fazer o produto PR e depois comparar com o produto RP. Vamos lá. PR aplicado num vetor XY. Vamos ver qual é o resultado desse produto das transformações. Por definição, PR aplicado num XY é P aplicado em R de XY. Só que por definição da R, nós temos que R é dado por menos Y e X. O que iremos fazer agora é aplicar a fórmula da transformação P a este vetor, menos y, x. Então, vejamos o que resulta. 1/2. O que temos na primeira componente da aplicação P? Nós temos a soma das duas primeiras componentes. Portanto, ao somar essas duas componentes aqui, nós obtemos x menos y. E na segunda componente também, exatamente a mesma coisa, a mesma soma. Somando x e menos y. Então, aqui nós temos o produto da projeção pela rotação. E este é o resultado.
Vejamos agora a multiplicação contrária, ou seja, o produto R por P, produto da rotação pela projeção, aplicado num XY. Então, vejamos que isso, por definição, é R de P de XY. Portanto, aplicaremos a rotação em P de XY. Mas quem é P de XY? É 1 meio de X mais Y, X mais Y. Esse 1 meio ele pode ir para fora da transformação linear R. Então, ficaremos com 1 meio de R aplicado em X mais Y, X mais Y, que deverá ser igual a 1 meio de... Vamos aplicar a rotação nesse vetor x mais y, x mais y. A rotação tem como resultado o negativo da segunda componente, eu estou olhando para esta fórmula, o negativo da segunda componente, portanto, menos x menos y, e depois a primeira componente que é x mais y. Comparando os resultados de PR e de RP, nós vemos que esses resultados não são iguais, o que mostra, então, que, em geral, que o produto PR é diferente do produto RP. E isso garante que o produto de transformações lineares não atende à propriedade comutativa, assim como no conjunto dos números reais. Você lembra que quando eu tomo o conjunto dos números reais, não importa se eu faço o produto x vezes y ou y vezes x, porque o produto é sempre o mesmo. Ele comuta quando eu estou trabalhando com números reais. Porém, se eu trabalho com transformações lineares, essa propriedade não é atendida. E aqui nós lançamos um exemplo que mostra justamente isso. Nós conseguimos mostrar que temos duas transformações lineares que não comutam a partir do produto. Vamos então em frente. Bom, a próxima definição fala sobre operadores idempotentes. Vamos ver qual é essa definição. Dizemos que um operador linear, embora eu não tenha comentado na última aula, é toda transformação onde o domínio é igual ao contradomínio. Transformações desse tipo são chamadas de operadores lineares. Então, um operador é idempotente quando P ao quadrado igual a P. Essa é a definição. Tá? Bom, geometricamente, eu posso exemplificar aqui uma projeção. Por exemplo, a projeção de um vetor sobre o eixo x. Se eu projeto qualquer vetor sobre o eixo x, eu tenho como resposta aqui. Aqui nós temos o vetor e aqui nós temos a projeção do vetor sobre o eixo x. É o nosso P de V. Porém, se eu aplicar novamente a projeção em cima do P de V, que é quando eu faço o P ao quadrado, o resultado é novamente em cima do resultado anterior. Ou seja, P ao quadrado, que é P aplicado duas vezes, de V é igual a P de V. Então, nesse caso aqui da projeção sobre o eixo x, ela é um operador idempotente, porque o quadrado é igual a ela própria. Bom, fizemos isso apenas geometricamente, né? O que consiste o próximo exemplo agora é trazer a projeção, que não é a projeção sobre o eixo x, é a projeção sobre a reta y igual a x, que a gente comentou no exemplo passado. O que temos que mostrar aqui é que esse operador é idempotente. Para isso, eu recorro à definição. Idempotente é todo operador cujo quadrado é ele mesmo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular P ao quadrado, aplicado num vetor xy, para eu ver qual é a fórmula dela. Só que P ao quadrado é P
vezes P aplicado em XY. Por definição de produto de transformações lineares, P vezes P nada mais é do que P aplicado em P de XY. Você já deve ter observado a sistemática desse tipo de questão. Nós agora substituindo P de XY pela expressão, que é 1/2 de x mais y, x mais y. E agora, eu uso a linearidade, tirando esse escalar, jogando ele aqui fora, e ficarei com P de x mais y, que dá 1/2. Vamos aplicar P, que é a projeção, neste vetor aqui, tá bom? Como é que é a aplicação da projeção P nesse vetor? Vamos lá, vamos repetir. Esse 1/2 é esse aqui que já estava fora. Então, na hora que eu aplicar a projeção, aparece esse outro 1/2. Portanto, eu vou colocar aqui um parêntese. 1/2. Vou colocar aqui outro parêntese. Vamos lá. O que acontece na primeira componente da projeção? Ele soma, né? X com Y. Ou seja, ele soma a primeira com a segunda. Então, somando essa primeira com a segunda, dá 2x mais 2y. E na segunda componente da fórmula da projeção, ele faz de novo a mesma coisa. Soma as componentes x com y. Ficando, então, 2x mais 2y. Então, isso aqui é igual a 1/2 de... Vamos lá. Quando eu multiplico esse escalar 1/2 por essa expressão, nós temos, então, que esse 2 é cancelado com esses 2 que estão aqui. Portanto, 1/2 de 2x mais y é simplesmente x mais y. A mesma coisa acontece aqui. X mais y. Portanto, a nossa projeção sobre o eixo x, ela é um operador linear tal que P ao quadrado coincide com a própria P. Esta é a fórmula da P. Então, pela definição que acabamos de dar no início desse slide, nós temos, então, que esse operador é idempotente. Por quê? Porque P ao quadrado igual a P. Tranquilo? Vamos seguindo em frente. Bom, outra categoria de operadores. Um operador A é chamado nilpotente quando, para algum expoente n, nós temos que A elevado a n é igual a zero. Então, repetindo, um operador ele será nilpotente quando eu aplico um operador sobre ele mesmo algumas vezes e resulta no operador identicamente nulo. Tá? Ele traz, por exemplo, aqui o operador derivação aplicado no espaço dos polinômios. Pessoal, vocês lembram como é que deriva polinômio? Por exemplo, quando eu pego um polinômio de grau 2 e aplico a derivada nele, o resultado não é um polinômio de grau 1? Depois, se eu aplico de novo o operador derivação, agora no polinômio de grau 1, não dá um polinômio de grau 0, que é uma constante? E se eu aplico de novo o operador derivação nesse polinômio constante, eu não obtenho um polinômio identicamente nulo? Então, o operador derivação, se eu vou fazendo ele reiteradamente, em algum momento ele chega na função identicamente nula. Portanto, o operador derivação é um operador nilpotente, que é aquele operador, repito, onde ao aplicar sobre ele mesmo algumas vezes nós conseguimos chegar na transformação identicamente nula. Um outro exemplo de operador nilpotente é esse operador A, que leva um x, y, z em um y, z e 0. Se você lembrar de dois exemplos anteriores, foi mostrado que esse operador, quando ele é aplicado sobre ele mesmo durante 3 vezes, resulta no operador identicamente nulo. Dessa forma, ele se encaixa na definição de nilpotente, porque existia um número natural, no caso 3, tal que A elevado a esse número natural
corresponde ao operador identicamente nulo. Bom, com isso nós chegamos ao final da nossa aula e eu tenho aqui uma lista de exercícios para ser executada e devolvida daqui a uma semana. Tá? Então, a primeira questão dessa lista, considero duas transformações A e B, transformação em R2. Aqui nós temos a fórmula de cada uma delas. Calcular o produto AB e depois calcular o produto BA. E conclua que o produto não é comutativo. Você calcula esses produtos nessas ordens invertidas e compara o resultado. Comparando o resultado e vendo que esse resultado é diferente, você conclui que não tem a propriedade comutativa para esses operadores. Próxima questão, que é a segunda. De novo, dois operadores em R2. Um operador A e um operador B. Determine A ao quadrado. Bom, A ao quadrado nada mais é do que o produto A por A. Se aplica A sobre ele mesmo duas vezes. B quadrado também. É B aplicado sobre B. 3A ao quadrado nada mais é do que o operador A ao quadrado multiplicado pelo escalar 3. A mesma coisa aqui em menos B quadrado. É o operador B quadrado multiplicado pelo escalar menos 1. Depois você realiza essa soma, né? Somando componente a componente. Terceira e última questão. Verificar se esses operadores aqui são idempotentes ou nilpotentes. Para isso, você resgata as definições que foram comentadas anteriormente, onde o operador idempotente é aquele em que ele elevado ao quadrado é igual a ele mesmo, e aí citamos o exemplo da projeção. Ou então, se esses operadores aqui são nilpotentes, que são aqueles que em algum momento eu elevo a um expoente e resulta no operador identicamente nulo. Nós temos esses três itens aqui para você classificar. Tá? Bom, então encerramos a nossa aula. Deixo esse exercício. Reflitam sobre tudo que foi comentado aqui. Se tiverem dúvidas, é só me encaminhar. Um abraço e até a próxima.